Invejo-o pela família que tem, senhor, uma voz havia dito. Certa vez, no passado, anos atrás, a noite passada, extremamente, quem dissera isso, para quem, que família? No quarto estranho de Lia, nas manhãs de sábado, Leslie ficava muito ocupada com crianças chegando para ter aula a cada meia hora, das 8 a 1, e Strange isolava-se, pois assim não ouviria o martelar matinal. Lia ociosamente, apanhava dois livros da mesa de cabeceira, livros em que gostava de mergulhar em momentos especiais. A conquista do México e a conquista do Peru de Prescott. Ele próprio, um historiador de poltrona, cujas mais distantes viagens em busca de material eram visitas ocasionais à sala de leituras da Biblioteca Pública da 42ª Street. Valorizava com especial desvelo as eloquentes narrativas escritas pelo estudioso cego, enclausurado em Cambridge, sobre os efeitos desesperados em terras longínquas de homens invencíveis que mudaram a face da terra com punhados de espadas e um reduzido número de cavalos, sem jamais pensar no veredicto da história, dado séculos mais tarde pelos habitantes do continente de culpabilidade que deixaram atrás de si. Por razões admirava também os trabalhos de Samuel Eliot Morison, que lutava em batalhas navais, percorrera as rotas marítimas de Colombo e Magalhães, e escrevera sobre primitivas viagens e batalhas sangrentas numa prosa viril e vigorosa. Se fosse ambicioso, gostaria de ser um Prescott. A vida de um homem como Morison, admitir tristemente para si mesmo, teria fugido à sua capacidade. Quando o jovem sonhara fazer nome como historiador, mas quando o pai morreu durante o último ano de estágio na faculdade, deixando abandonado uma loja de consertos de aparelhos elétricos, uma esposa enferma e um pequeno lamentável seguro, Strange teve de desistir de quaisquer planos de continuar os estudos de pós-graduação na escola. A melhor coisa a fazer, procurara convencer-se, era licenciar em História para lecionar no curso secundário, com o que pelo menos trabalharia numa área de que gostava e poderia ganhar dinheiro para viver e sustentar a mãe também quando a mãe morreu. Já estava casado e Leonor já tinha nascido, portanto agora lia e ensinava história, mas não a escrevia. Se tinha seus momentos de pesar, tinha seus momentos de compensação e contentamento. Reler um livro muito querido numa sossegada manhã de sábado era exatamente um desses momentos. Havia tomado café bem cedo com Leslie e Caroline, mal ouvindo o falatório das duas enquanto passavam os olhos pelo Times e tomavam o café. Carolina contava que tinha ouvido Jimmy chegar
Às 3 horas da manhã, a porta do quarto de Jimmy ainda estava fechada e Caroline achava que o irmão só iria aparecer por volta do meio-dia. Caroline não mostrava qualquer vestígio da experiência pela qual passara na noite anterior. Veio tomar café já vestida para o tênis. Saiu para jogar com a velha raquete de madeira e prometeu voltar antes de escurecer. Nas manhãs de sábado, a senhora Curtis fazia limpeza e atendia a campainha da porta, fazendo as crianças entrarem quando chegavam para as aulas. Ocasionalmente, Leslie pedia a Strange que fosse até a sala de estar e ouvisse um menino ou uma menina que de repente se havia revelado pianista, mas naquela manhã não tinha sido convidado para um desses concertos improvisados, e por isso Stanley entendeu que nenhum talento especial estava em exibição e que Leslie estaria nervosa pela hora do almoço. Strange lia pela 15ª vez o relato sobre a Batalha de Cortez na sua rota a caminho da cidade do México. Quando o telefone tocou, foi até o hall e atendeu. Era Leonor. Como está Caroline? Perguntou ela. Nenhum dano visível, respondeu Strange. Estive fazendo uma pesquisa sobre o Sr. Russell Wazen. Vi nos halls, nos WOs. Carolina trouxe para cá ontem à noite um peixão. O que você quer dizer com um peixão? Um caixa alto, explicou Leonor. Ele é o chefe de uma das maiores firmas jurídicas da Wall Street, fundada pelo pai já falecido. Pertence ao conselho de aproximadamente uma dúzia de gigantescas corporações que vão do petróleo até empreendimentos agroquímicos. É membro do conselho diretor do seu antigo colégio. Possui uma das maiores coleções impressionistas e de arte moderna da América, iniciada pelo pai e aumentada pelo filho por seus interesses filantrópicos. Jogou hóquei por Wally em tempos remotos. Faz parte do Comitê Olímpico Nacional e pertence a uma porção de clubes, inclusive a Raquete and Centauri and União. É casado com uma dama da alta sociedade, né, Catarine Udibini. Tem 3 filhos crescidos, 2 filhas e um filho. Quer mais? Isso basta, disse Strange. O WO não fala sobre seus passeios de bicicleta, acrescentou Eleanor. Acho que sairá na próxima edição. Durante o jantar, achei que ele não era um desses doidos que normalmente fazem exercício no Central Park. Logo deduzi que era um homem de certa importância, concordou Strange. Mas justiça seja feita, ele não faz propaganda. Nem precisa fazer. Você conhece mais alguém que parece no WOs? Não, que eu me lembre assim de imediato, respondeu Strange. Bem, há um velho professor de sua mãe, da Juilliard, qualquer coisa assim. Asene disse alguma coisa no táxi. Ele quis saber por que eu disse que trabalhava como escrava quando nos estava submetendo ao interrogatório. O que respondeu? Disse que era apenas uma força de expressão.
Falou que esperava ver-nos mais vezes. Acho que é um homem solitário, embora depois de ter lido sobre ele isso pareça impossível. Tive a impressão de que você não gostou muito dele, disse Strange. Não foi bem isso, explicou Leonor. Parecia indecisa, como se ainda não tivesse chegado a uma conclusão a respeito de Asen. Apenas senti que havia uma brecha entre ele e nós. Não uma brecha, não. Um abismo. Não sentiu isso? Strange riu. Eu realmente não sou um homem de abismos. Não, não senti. Vamos ver você no fim de semana? Sinto muito, vou para Connecticut, para um lugar luxuoso no campo. Telefono na segunda-feira. Divirta-se, disse Strange ao desligar. Ficou imaginando onde Leonor teria encontrado um exemplar do W.O.S. Não dera a impressão de que falava de uma biblioteca e sabia que ela não o possuía. Provavelmente havia telefonado para a casa do namorado. Tentou não pensar no que ela estivera fazendo na noite anterior. Depois que deixou Asen, sacudiu a cabeça. A vida era dela. Ao voltar para o quarto e apanhar Prescott outra vez, ficou imaginando, sem inveja, de que modo um homem como Asen se dividia entre tantas atribuições, segundo o relato de Leonor, e por que o fazia. Começou a ler novamente quando ouviu uma batida na porta. Era a senhora Curtis. O homem que jantou aqui ontem à noite está aqui, anunciou ela. Ele está com uma aparência horrível, com todas as cores do arco-íris, mas trouxe flores para a senhora Strange e disse que se o senhor não estivesse, se o senhor não estivesse ocupado, gostaria de vê-lo por uns instantes. Ele quer a bicicleta, mas Alexandre não está aqui agora de manhã. Quando Alexandre estará de volta? Perguntou Strange ao vestir um velho paletó de suete, a roupa de sábado e calçar mocasins. Não antes de uma hora. Precisou ir à cidade comprar uma peça para a caldeira. Strange caminhou pelo longo corredor escuro, passou pela porta fechada do quarto de Jimmy em direção ao hall. Havia algumas gravuras nas paredes, alguns velhos cartazes de shows, assim como um quadro de flores pintado por Leslie, que W.O.S. não citava, pensou Strange. Asen achava-se de pé, parado, segurando um ramo de flores envolto em papel. Outro embrulho comprido estava sobre a mesa. Bom dia, senhor, disse Asen. Espero não estar incomodando. Bom dia, respondeu Strange, apertando-lhe a mão. Ninguém me incomoda no sábado de manhã. É hora em que não faço nada. Asen estava com uma aparência horrível, como a senhora Curtis havia dito. Usava um gorro de lã de esquiador sobre as ataduras que fazia sua cabeça parecer grotescamente grande, e a face e seu rosto grande, grotescamente grande, e seu rosto estava inchado e disforme, e a pele acima do curativo da face, uma mistura doentio de amarelo, roxo e verde. Os olhos, entretanto, brilhavam, e Asen estava elegantemente vestido com
um terno cinza escuro que lhe assentava esplendidamente, e sapatos reluzentes com um brilho de mogno. Como passou a noite? Perguntou Strange. Já passou. Hazen deu de ombros. E a sua filha? Saiu para jogar tênis no café. Estava alegre como um passarinho. A rápida capacidade de recuperação da juventude, comentou Hazen. Ele diz as coisas mais banais, pensou Strange, como se fossem novas, as verdadeiras joias de observação. Trouxe algumas flores para sua esposa, disse Hazen, mexendo o buquê com o farfalhar do papel. Por seus bondosos cuidados. Ela está dando aula agora, desculpou-se Strange. Estou ouvindo, respondeu Ari. Não fez comentários sobre a qualidade do que ouvia. Ela vai gostar muito, Sr. Curtis. Senhorita Curtis, chamou Strange. Por favor, coloque as flores do Sr. Hazen no jarro. A senhorita Curtis apanhou o buquê de Hazen e foi para a cozinha. Tenho algo para Caroline. Hazen apontou para o embrulho que estava na mesa. Uma raquete nova feita pela Yard. Notei que a raquete danificada em minha defesa era uma Yard. Não era necessário, declarou Strange, mas estou certo de que ela ficará encantada. As cordas estão no embrulho, disse Hazen. Eu não sabia a atenção que ela costumava usar. Tudo o que terá de fazer é ir à loja de tênis na Saks, que eles as colocarão para elas. O senhor teve uma manhã movimentada, Sr. Hazen, disse Strange. Ainda não são 11 horas e o senhor já esteve na Saks e no florista. Eu sou madrugador, outras características que herdei de meu pai. Sei alguma coisa sobre seu pai, mencionou Strange. Oh, o senhor sabe, disse Hazen, desinteressado. Não me surpreende. Minha filha Eleanor acabou de telefonar. Fez uma pesquisa sobre o senhor no WOS. Oh, ela pesquisou. Não sabia que se interessava por mim. Ela disse que não mencionam nada sobre seus passeios de bicicleta. Hazen sorriu. Vamos manter essa parte da minha biografia entre nós, está bem? Não estou muito orgulhoso da nossa noite passada. Não vejo o que mais poderia ter feito, disse Strange. Poderia ter ficado em casa, lamentou-se Hazen. Fui um tolo, considerando-se a hora tardia. Mas seu rosto iluminou-se. Aquilo me deu a oportunidade de conhecê-lo e a sua família. Estou de fato tomando muito do seu tempo. Minha intenção era deixar a raquete e as flores aqui no hall e apanhar minha bicicleta. Mas o zelador não atendeu e ele saiu, explicou Strange. Se esperar um pouco, perguntarei à senhorita Curtis onde está a chave do porão. Obrigado, agradeceu Hazen, se não for muito trabalho. A senhorita Curtis na cozinha colocava as flores num grande vaso. Bonitas não são, disse Strange. Tinha um vago conhecimento de flores. Conhecia bem rosas e crisantemos, mas afora isso comumente perdia-se na identificação da flora. Com o dinheiro que custaram, comentou a senhorita Curtis, severa, ajeitando as flores, o senhor alimentaria sua família durante uma semana.
O Sr. Asen gostaria de apanhar a bicicleta no porão. Disse Strange, ignorando o comentário da senhorita Curtis. Sobre a situação econômica da família. A senhora sabe onde Alexandre guarda a chave? O senhor tem de ir ao compartimento da caldeira, que está aberto, disse a senhorita Curtis, e procurar numa prateleira do lado direito, em cima. No canto, o senhor achará a chave. Aquele homem vai andar de bicicleta pelo parque naquele estado? Acho que sim. Vai afugentar da jaula os animais do zoológico. A senhorita Curtis ajeitou novamente as flores. Cuidado, põe a chave no lugar quando terminar. Colocarei, prometeu Strange. Voltou para o hall, onde Asen, que ainda estava de pé, franziu ligeiramente a testa, enquanto ouviu uma escala tocada com uma considerável falta de precisão na sala de estar. Strange sorriu. Normalmente é melhor do que isso, comentou. Obviamente não é um dos alunos talentosos de Leslie. Mas deve ser gratificante, disse Asen, desfazendo o franzido da testa. Toda essa gente jovem, sua voz foi se extinguindo aos poucos. Sei onde está a chave do porão, falou Strange. Eu levo lá para baixo. Não é preciso, exclamou Asen. Já aborreci o senhor demais. Tem um rapaz lá embaixo. Se me disser onde está a chave. De qualquer forma, eu ia descer mesmo para dar um pequeno passeio, insistiu Strange, embora a ideia só lhe tivesse ocorrido naquele momento. Abriu a porta e acompanhou Asen até o elevador. No térreo havia um homem alto, de 35 anos, mais ou menos, com calças de veludo, colete e suéter. Asen apresentou-o como um de seus secretários, Sr. Conroy. Não era um homem de aparência atlética e tinha a pele acinzentada, uma cor de uma cor, pensou Strange, de lenha apodrecida por anos de chuva. Nele as roupas pareciam incongruentemente informais. Strange ficou imaginando como seriam os outros secretários de Asen, quantos seriam e se compensariam em beleza e encanto a deprimente aparência de Conroy. Desceram os degraus em direção ao compartimento da caldeira e Strange achou a chave. Abriu a porta do porão e Conroy, com movimentos rápidos e eficientes, apanhou a bicicleta. Strange ofereceu-se para ajudá-lo a subir os degraus, mas Asen, impaciente, disse: Conroy pode fazer isso sozinho, não pode, Conroy? Naturalmente, senhor, respondeu Conroy. Strange fechou a porta e colocou a chave no compartimento da caldeira. Conroy esperava pelos dois homens quando eles saíram do prédio para o ar livre. Deixe-o com o porteiro, ordenou Asen. Sim, senhor, respondeu Conroy, subindo na bicicleta. Até segunda de manhã, disse Asen. Até segunda, senhor, respondeu Conroy. Se precisar de mim no fim de semana, ligue para meu serviço de recados. Se eu precisar, disse Asen. Ele e Strange ficaram olhando para o homem que se afastava.
Acho que ele não pertence a nenhum sindicato, observou Strange. O seu senhor Conroy, disponível para trabalhar nos fins de semana. Rapaz eficiente, disse Asen. Ganha o suficiente para fazer horas extra aqui e ali. E não é casado, isso ajuda. Deu uma risadinha. Se não se importa, talvez possamos dar uma caminhada juntos. Por onde, por onde gostaria de ir? Indagou Strange. Pelo parque? Sorrindo, Asen sacudiu a cabeça. Ainda não, por favor, as lembranças são muito recentes. Talvez para os lados do Lincoln Center. Ótimo, concordou Strange. Ao começarem a caminhar, gosto de apreciar aquele lugar. Desperta em mim uma certa esperança de que, a longo prazo, a cidade não venha a ficar totalmente destruída. Por algum tempo caminharam num cômodo silêncio. Estive pensando no seu nome, comentou Strange, porque há um William Asen que aparece numa citação da história militar americana. É mesmo, Asen parecia interessado no que ele fez. Estudou em West Point e depois lutou contra os índios e durante a Guerra Civil foi coronel sob o comando de Sherman na Geórgia, liderando um regimento de voluntários de Iowa e capturou o Forte McAllister. Meu Deus, homem admirou Meu Deus, homem, admirou-se Asen. Como sabe tudo isso? Um professor de história é uma fonte de informações inúteis. Que mais fez ele? Se foi muito importante, talvez reivindique o parentesco. Tornou-se general e fundou o Corpo de Sinaleiros, Asen riu. O Corpo de Sinaleiros? Tenho um velho amigo que esteve na infância na Segunda Guerra Mundial. Ele não gostava muito do corpo de sinaleiros. Segundo ele, na infantaria, diziam: tire a estrela da janela, mamãe. Seu filho está no corpo de sinaleiros. Acho que não vou reivindicar o parentesco, afinal, além do mais, minha família veio para Nova York em 1706 e nunca esteve em Ohio. E quanto aos seus ancestrais, não sei muito sobre eles, respondeu Strange, lamentando ter trazido o assunto à baila. Meus pais vieram para Nova York em 1920 de Lancashire. Meu pai sofreu os efeitos do gás no Somme e disse que estava farto da Inglaterra. Quando perguntei sobre a família dele e de minha mãe, respondeu que não valia a pena falar sobre eles. Strange deu de ombros. Eu acatei a palavra dele. Agora o silêncio entre eles era um pouco forçado, e quando Asen falou outra vez foi sobre um assunto diferente. Estive pensando uma coisa que me falou a noite passada sobre aquele menino porto-riquinho da sua turma de história. Seu nome é Romero, de Jesus Romero. Você sabe, Asen, continuou. Hoje em dia é fácil arranjar bolsas de estudo para jovens promissores, principalmente para os que fazem parte dos grupos minoritários. Nas melhores faculdades, acha que o menino estaria interessado? Strange pensou por um momento. Desconfio que, considerando-se suas notas, ele não seria encarado como promissor. Sei que outros professores o consideraram
praticamente uma nulidade. Duvido que consiga passar em muitas matérias ou até mesmo se formar. Que pena, disse Allen. O senhor acha que é inteligente o suficiente de forma que, esforçando-se durante um ano mais ou menos, possa melhorar suas notas? Não, na River School. A atmosfera não induz a aplicação. E quando há a possibilidade de o menino conseguir uma bolsa por um ano ou mesmo dois para uma das melhores escolas preparatórias onde as influências fossem mais fortes, seria capaz de melhorar a ponto de uma faculdade poder oferecer-lhe uma oportunidade. Stanley deu de ombros. Isso dependeria de sua atitude, é claro. Neste exato momento, exceto pelo fato de estar lendo por conta própria uma quantidade surpreendente de livros, a maioria deles em áreas que têm muito pouca relação com o curso que está fazendo. Ele é exatamente igual aos outros alunos do colégio. Isso quer dizer que faz pouco da autoridade, é imune à disciplina, desconfia das intenções dos professores, de suas intenções também. Acho que sim, confirmou Strange. Sente prazer em me provocar. Quando faço uma dissertação que obedece ao currículo, como sou obrigado a fazer, geralmente se levanta e sai da sala. Asen sacudiu tristemente a cabeça. Todo esse dinheiro, todo esse esforço, toda a boa vontade para as nossas escolas, disse ele. E o que conseguimos? Rebeldia, retrucou Strange. Às vezes oculta, geralmente declarada. Posso imaginar as dificuldades, disse Asen, sacudindo a cabeça. Mas não podemos simplesmente lavar as mãos. Podemos. Strange não sabia bem a que nós Asen se referia e por qual processo ele, Allen Strange, podia ser incluído nesse plural. Sério, Asen olhava para a frente enquanto caminhavam, parecendo desalento aos olhares curiosos dos transeuntes para o seu gorro de esquiador e o rosto machucado. Não podemos abandonar uma geração inteira ou uma boa parte de uma geração inteira ao niilismo. É uma única palavra para isso. Niilismo, repetiu Asen, com muita gravidade oratória na voz. Os melhores deles devem ser salvos. E não me importo de onde venham. Se dos bairros pobres, da fazenda, dos grandes estados, guetos, de onde quer que seja. Este país está sob a ameaça de horas terríveis. E se nossos líderes forem ignorantes, incultos, estaremos caminhando para uma catástrofe. Para uma catástrofe. Strange gostaria de saber se Asen estava expressando antigas crenças enraizadas ou se vira repentinamente algo escrito na parede que estivera oculto dele antes que um pedaço de cano tivesse aberto seu couro cabeludo. Ele próprio envolvido na luta diária com a juventude. Achava mais cômodo não olhar muito adiante e sentia que o presente estava da nação só podia piorar, independentemente do fato de seus líderes terem ou não educação. Ah, bem, falou Asen em seu tom de voz normal, faremos o pouco que pudermos. Se acha que será útil para
com o menino. Fale então e me informe sobre o que ele pensa. Vou fazer uma tentativa, quase como se soubesse o que Strange estava pensando enquanto caminhava a seu lado. Arden disse: Alguma vez o senhor pensou em sair do sistema de escola pública? Deve ser desanimador, é o mínimo que se pode dizer. Ano após ano, talvez lecionar em algum lugar fora da cidade, numa pequena escola particular, onde as recompensas, pelo menos as intelectuais, estariam mais de acordo com seus esforços. Minha mulher fala sobre isso de vez em quando, respondeu Strange. Já pensei nisso também, mas nasci em Nova York. Gosto da cidade, sou um pouco velho para arrancar as raízes. Qual é o seu nível de formação? Cheguei a fazer o mestrado, disse Strange, estudando à noite na Universidade de Nova York enquanto lecionava durante o dia. Alguma obra escrita no gênero? Não realmente, disse Strange. Sou mais um leitor do que um escritor. O senhor sabe, disse Allen, se eu fosse um historiador, certas coisas sobre o que esteve falando a noite passada, a teoria da casualidade principal, me tentariam a examinar vários períodos dentro dessa perspectiva. Esse exame poderia me levar a alguma especulação interessante sobre como os grandes acontecimentos vistos de outro ângulo poderiam ter se transformado com o mais insignificante, a mais insignificante alteração dos elementos envolvidos. Por faltar um prego, perdeu-se uma ferradura, disse Strange. Por faltar uma ferradura, perdeu-se o cavalo. Por faltar um cavalo, perdeu-se um reino. Uma coisa desse tipo, mais ou menos, embora talvez não de forma tão rudimentar. Vou fazer uma sugestão a Romero, declarou Strange rapidamente, e dar ao senhor o crédito pela inspiração. Não falo sério, insistiu Asen. Acho que fazer uma reavaliação da história americana, principalmente nesse sentido, seria de muito valor. Não sou nenhum perito, é claro, mas me parece que a América, os Estados Unidos atingiram a grandeza por acaso. Não havia nada predestinado sobre isso, e nos encontramos, por acaso, diante do declínio, de volta à Europa, ao terrorismo, ao partidarismo, ao cinismo na vida pública e na vida privada. Espero que não haja nada predestinado sobre isso também. É um homem pessimista, não é, Sr. Asen? Talvez menos do que pareço. Tenho sofrido decepções, algumas esperanças se desmantelaram. Instituições para as quais trabalhei não corresponderam às expectativas. Pessoas a quem pensava amar não se revelaram à altura disso. Caracteres deixaram de se desenvolver, carreiras não se realizaram. Mas não sou pessimista a ponto de me render. Acredito em luta inteligente, valores morais essenciais. Uma noite como a de ontem, a chegada imediata de sua filha em socorro de um estranho em dificuldades, correndo ela própria bastante risco, a solicitude espontânea de sua família, a afeição natural que senti fluir de um para o outro ao redor da mesa,
o sentido de unidade sem restrições, a ausência de qualquer sinal daquela doença mortal e a solidão, sem exagero. Mas uma noite igual àquela hoje em dia é um grande remédio para o pessimismo. Receio que o senhor esteja dando um significado muito grande a um simples jantar em família, disse Strand, constrangido com todo aquele elogio. O senhor vai fazer que eu me sinta intimidado toda vez que apanhar a chave para abrir a porta de casa. Estou falando demais, disse Asen. Um vício de advogado. Não saber parar, riu. As flores e a raquete deviam ser o suficiente. Vejo que eu deixei constrangido. Desculpe-me. Não estou acostumado com homens modestos. Oh, isso me lembrou de uma coisa. Colocou a mão num bolso interno do paletó e retirou um pequeno envelope. Tem 2 entradas para a Filarmônica. Esta noite vão dar um concerto de Berlioz. A, a donação de Fausto. Gostaria de ir com sua esposa? Não era preciso, protestou Strand. Caminhar pela rua como estou fazendo agora não tem importância, justificou Asen. Mas pode imaginar o tumulto no teatro se eu me apresentasse desse jeito. Por favor, aceite se pudessem aproveitá-las. Estendeu o envelope para Strand, caso contrário, perderei as entradas. Mas o senhor ia levar alguém, observou Strand. Tem 2 entradas. Minha convidada decidiu fazer outra coisa, respondeu Asen. O senhor e sua esposa gostam da Filarmônica. Não gostam muito, então aceite essas entradas, homem, disse Asen energeticamente. Não é o tipo de pessoa que odeia Berlioz, não é mesmo? Absolutamente. Alguma outra noite, quando eu estiver mais apresentável, poderemos ir todos juntos. Obrigado, respondeu Strand, aguardando as entradas no bolso. Guardando as entradas no bolso. Leslie vai ficar radiante. Sinto-me mais do que recompensado, disse Asen. Chegaram ao Lincoln Center. Asen olhou para o prédio com os olhos semicerrados. De alguma forma, comentou ele aborrecido, perderemos a capacidade de construir prédios públicos harmoniosos, mas é um lugar útil. Olhou para o relógio. Bem, preciso voltar para o escritório. O senhor trabalha sábado à tarde? De toda a semana é a minha hora favorita. O escritório está vazio e calmo, o telefone não toca. Há uma boa pilha de papéis sobre a mesa esperando por mim. Compro um sanduíche e uma garrafa de cerveja. Tiro o paletó, afrouxo o colarinho e sinto-me como um menino estudando para uma prova em que sabe que vai passar. O que o senhor faz no sábado à tarde? Bem, explicou Strand, na primavera como agora, acho que me permito um vício secreto. Assisto a partidas de futebol na pequena TV portátil no quarto, enquanto Leslie dá aulas na sala de estar. O aparelho de TV havia sido um presente de Eleanor, embora Strand não se sentisse obrigado a dizer isso a Asen. Gosto muito de ver os Yankees. Fui um fracasso nos esportes quando jovem, e sinto que quando vejo Reggie Jackson caminhar com os passos largos no campo,
decidido e cheio de vigor. De alguma forma compreendo o que é ser perigoso e bem dotado e saber que milhares de pessoas estão aplaudindo ou odiando você. Riu. Leslie me controla só 2 jogos por semana. Strange sentiu que aquele homem, cuja concepção de prazer significava estudar uma pilha de documentos num escritório deserto, olhava-o com curiosidade, como se tivesse descoberto um espécime novo e desconhecido para ele. Vai muitas vezes ao estádio? Raramente. Tem um convite permanente para um camarote. Talvez numa bela tarde de sábado eu esqueça o escritório e dê uma fugida para assistir um jogo. Que tal se fôssemos juntos? Seria ótimo. Talvez quando o time de Boston vier jogar, vou dar uma olhada no programa e no inverno. O quê? Quero dizer, o que faz nas tardes de sábado, no inverno? Bem, disse Strange, quando um filme antigo de que gosto está passando no Museu Moderno, tento vê-lo. Aslen bateu a mão fechada na palma da outra. É isso, o Museu Moderno. Foi onde vi o senhor. O filme de Buster Keaton. Gosta de Buster Keaton? Perguntou Strange, um pouco incrédulo. Marco os filmes dele no calendário que me mandam e sempre que possível dou um jeito de vê-los. Aslen deu um largo sorriso, fazendo que as várias cores do seu rosto machucado adquirissem novas formas. Quem não gosta de Buster Keaton? Declarou com falsa gravidade. Devia ser proibido de votar, mas acrescentou, tento ver todos os filmes do Garbo também. Ela me faz sentir como os tempos se deterioraram. Costumávamos ter uma deusa como nosso ideal, e agora o que temos? Garçonetes de drive-in, Doris Day. Aquela mulher facete olhou para o relógio. De novo, gosto de manter a rotina. Chego todos os sábados ao escritório a 1 hora em ponto. Se eu me atrasar 2 minutos, o vigia na portaria que controla minha entrada chamará a polícia. Falaremos sobre as beldades do passado em outra ocasião. Espero. E se desejar ver um jogo dos Yankees, me avise. Apertaram-se as mãos. Gostei do nosso passeio, confessou Aslen. Talvez seja possível repetir se estivermos os dois na cidade. No próximo sábado de manhã. Estarei na cidade, disse Strange. Eu no telefone, aproveite o Berlioz. Strange viu quando Aslen entrou agilmente no táxi, seu corpo grande tomando toda a porta. Buster Keaton, pelo amor de Deus. Quando o táxi se afastou, Strange tirou o envelope do bolso e olhou para as entradas. Eram para a quinta fila da plateia. O glorioso uso do dinheiro, pensou ele. Colocou o envelope no bolso, outra vez com um formigamento de prazer, e retomou o caminho de casa.